Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Eu estou meditando na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e eu quero ler 10 versículos com vocês. 1 Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 10, que tem como subtítulo Jesus, a pedra viva. E diz assim a palavra de Deus: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, infingimento e invejas e toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Louvado e glorificado seja Deus. Então, vejamos. Aqui o apóstolo Pedro, ele vai revelar a essência do verdadeiro cristão, que é então evidenciada pela sua conduta moral e ética, ou seja, pelo seu estilo de vida, que é revelado na sua vida cotidiana. Ao mesmo tempo, ele vai fazer então um paralelo sobre aquele homem que, em contrapartida, vive então uma vida imoral e perversa aos olhos de Deus, ofendendo e rejeitando os preceitos de Deus. E de facto, queridos, nós precisamos rever os nossos conceitos e entender de que lado nós estamos, entender onde nós estamos de facto inseridos, em quem nós temos crido ou a quem nós estamos servindo. No fundo, é necessário uma autoanálise, um auto-julgamento, olhando então para nós próprios e sermos sinceros, mesmo que isso no momento venha nos frustrar, mesmo que isso no momento venha nos envergonhar, mesmo que no momento isso venha então a nos constranger, porque de facto é melhor isso acontecer do que nós lá na frente
perecermos no inferno por uma vida mascarada, por uma vida religiosa, por uma vida de ilusão. Veja, duro é chegar no inferno e se lamentar por uma vida mascarada que a pessoa viveu, tentando em sua vida agradar homens, tentando aceitar e amar o mundo, sendo que esse homem ou essa mulher teve oportunidades de arrependimento e não o fez, mas foi arrogante, orgulhoso e soberbo. E o apóstolo Pedro, aqui, ele vai nos dar então uma ideia clara de dois caminhos diferentes. O servo que obedece, aquele que passou então agora por um processo de arrependimento genuíno e uma regeneração que é então evidenciada pelo seu estilo de vida. Mas, por outro lado, tem aquele homem que é chamado então o desobediente, aquele que vai perecer, aquele que vai perecer. E olha então aqui o que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele está dizendo então, olha, deixa, abandona, renuncia tudo aquilo que vai então, tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que Deus então abomina, tudo aquilo que Deus odeia, tudo aquilo que rejeita então a sua glória e a sua majestade. Deixa a malícia, deixa o engano, deixa o fingimento, deixa a inveja, deixa a malicência, deixa tudo isso para trás. Mas antes, deseja as coisas boas, deseja as coisas do alto, as coisas que vão te levar para perto de Deus, as coisas que vão te aproximar a Deus, aquilo que vai te levar para o céu, aquilo que vai te levar então para o seu reino. Veja, Pedro aqui, ele vai então continuar exortando, mas ao mesmo tempo ele vai então apresentar e continua então apresentando os dois caminhos, apresentando então de um lado o homem salvo, mas ao mesmo tempo fazendo então o paralelo com o homem condenado. Veja, Pedro chama aqui que Jesus Cristo é a pedra viva. Cristo é a pedra viva, a qual foi então rejeitada e crucificada pelo mundo. Porém, aqueles que creram, aqueles que vão crer, aqueles que creram e o receberam, esses são chamados então agora os eleitos, os chamados, os escolhidos, os predestinados. Aqueles que farão da sua vida, aqueles que farão então da sua existência um culto a Deus, aqueles que vão viver para Cristo e por Cristo. Aqueles que no final não serão confundidos, porque têm a sua confiança em Cristo, porque nada os separará de Cristo, nem mesmo a morte, porque Cristo venceu a morte. Então veja, no fundo, o cristianismo, no fundo Cristo, no fundo o Evangelho, ele é a pedra angular elegida por Deus, a mais poderosa e ao mesmo tempo a mais misericordiosa, a qual então por ela e através dela homens e mulheres pecadores podem ser perdoados e reconciliados e aceitos por Deus. Porém, ao mesmo tempo, existem aqueles que rejeitarão, aqueles que vão ridicularizar, aqueles que vão zombar, aqueles que vão caluniar, aqueles que vão difamar, aqueles que vão negar, aqueles que vão desprezar. E por isso se torna então uma pedra não mais de salvação, mas uma pedra de tropeço,
uma pedra de escândalo, uma pedra confusa, uma pedra louca, uma pedra fanática, a qual vai fazer muitos cair e perecer doados no inferno. No fundo, ela é uma verdade eterna que muitos rejeitam e continuarão a rejeitar, continuarão a não acreditar. E isso faz então desses homens, dessas mulheres, desses pecadores desobedientes. E isso vai os levar o quê? À condenação eterna. E por fim, no versículo 9 e 10, Pedro mostra então aquilo que é então uma conversão genuína. A evidência do homem crer. A evidência então do homem crer e fazer então tudo isto uma verdade na sua vida. E por sua vez, a consequência disso é então uma mudança, uma metanoia, uma mudança radical. Pedro, ele exemplifica, ele mostra aqui. Antes vocês não eram o povo de Deus. Antes vocês não tinham sido alcançados pela misericórdia de Deus. Mas, através do Evangelho, através de Cristo, por intermédio de Cristo, agora vocês se tornaram povo de Deus, agora vocês se tornaram eleitos, agora vocês se tornaram sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, povo comprado. Aí depois, então, Pedro mostra a causa, o porquê, a consequência disso acontecer. O propósito, então, aqui da misericórdia e da graça de Deus chegar, então, ao homem, aos pecadores. De agora, então, fazer esse homem, esse pecador, agora participante, e agora, então, ele agora é chamado a proclamar aquilo que mudou a sua vida, aquilo que foi feito na sua vida. E, como é óbvio, mostrar que Cristo está por detrás de toda essa mudança, mostrar que o cristianismo, que o Evangelho está por detrás de toda essa mudança, de toda a sua trajetória eterna, não mais de trevas, mas da luz, não mais de condenação, mas de salvação, não mais pertencendo ao império das trevas, mas sendo transportado para o reino do Filho do seu amor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, veja, em nome de Jesus, eu quero que você entenda isto. É impossível crer nesta obra de Cristo. É impossível crer no Evangelho e continuar a mesma pessoa, continuar o mesmo homem, continuar as mesmas práticas, continuar as velhas práticas. Porque o crer no Evangelho é entender a sua situação enquanto pecador. E como pecador, eu não sou inocente perante Deus. Eu não sou inocente perante a lei de Deus, mas sou o quê? Culpado e transgredor da lei. E isso obriga então eu a ser punido. Isso obriga então eu a ser condenado, não porque Deus é mau, mas sim porque é consequência do pecado. A justiça de Deus, ela faz Deus agir contra nós e nos punir. E se nós então entendemos isso, se nós entendemos a nossa situação de condenação, a nossa situação eterna, sem esperança, destinados a um fim trágico, e ao mesmo tempo o Evangelho, que significa então boas novas, boas notícias, uma mensagem nova que todos precisam ouvir, que apresenta então agora um Salvador, que apresenta então agora Jesus Cristo como Redentor, como troca, como propiciação, como o preço
a pagar para nós podermos então agora ser perdoados e não mais castigados, mas agora sim salvos e reconciliados com Deus, voltando então agora a ter paz e intimidade com Deus como Adão teve no início antes de o pecado ser gerado por desobediência. Então veja, quando esta mensagem é entendida, quando esta mensagem é compreendida, quando homens pecadores creem nesta mensagem, acreditam de facto nesta mensagem, as suas vidas mudam radicalmente, as suas vidas mudam, porque de facto o cristianismo é radical, porque de facto Cristo é radical, porque de facto a palavra de Deus é radical. E é impossível para esse homem, para esse pecador, continuar do mesmo jeito. E não sou eu que o digo, mas sim a Bíblia, porque todos os homens que creram e fizeram desta palavra uma verdade, até aos dias de hoje, foram o quê? Transformados, e as suas vidas mudaram. Então, em nome de Jesus, pense nisso, reflita sobre isso, que o Senhor venha abrir o seu entendimento e a sua compreensão, e que tudo isto não seja em vão, pelo contrário, que isto venha frutificar e florescer na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus lhe possa dar uma ótima noite, um bom dia, uma boa manhã, o que for. Deus abençoe a sua vida poderosamente e ricamente. Em nome de Jesus, Deus abençoe.